Vamos abrir a palavra do nosso Deus, Evangelho de Mateus, capítulo 28. Nós iremos ler do verso 11 ao verso 20. Mas o texto-alvo da nossa meditação será do verso 18 ao verso 20, onde nós estaremos hoje encerrando o Evangelho de Mateus e assim prosseguindo para a próxima exposição e série. Durante a exposição você irá perceber o motivo disso. Vamos ler, irmãos. Diz a palavra de Deus: E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: Vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até ao dia de hoje. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Vamos orar mais uma vez, pedir a orientação do nosso Deus, pedir a iluminação do Espírito Santo, para que nós possamos compreender a palavra de Deus. Um dos desafios de pregarmos em narrativas, os irmãos que já têm acompanhado essas pregações em Mateus, irão perceber uma diferença drástica quando nós formos, por exemplo, para as epístolas. Um dos desafios de pregarmos nas narrativas é que as narrativas, elas apresentam muitas vezes as histórias de maneira clara, mas existem significados teológicos por trás. Então é um desafio grande. Eu peço aos irmãos que nesse momento orem e peçam a Deus que fale aos nossos corações. Ah, Deus, louvado seja o teu nome, pela tua imensa graça, que nos permite estarmos aqui hoje, reunidos diante da tua palavra. O Senhor sabe como temos vivido. O Senhor sabe as motivações mais íntimas dos nossos corações. Como é difícil, Senhor, de fato, vivermos uma vida de santidade, vivermos a vida do teu Filho. Nós suplicamos a Ti que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós estamos aqui hoje para Te servir, porque é isso que significa o termo liturgia. Suplicamos a Ti que o Teu nome seja glorificado e que a pregação da Tua palavra possa agradar ao Senhor, apesar de tão imperfeita. Mas eu te louvo, na certeza de que este serviço é oferecido por intermédio do teu Filho. Tem misericórdia de nós. Ilumina o nosso entendimento, para que nós possamos entender a tua lei, entendermos a tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Queridos, como falei, o texto que nós iremos trabalhar, ele foca a respeito do evangelismo.
Nós temos vivido um grande desafio hoje no que diz respeito à pregação do Evangelho. Há quem diga que as mudanças em nosso contexto, elas devem modificar a nossa mensagem. Nós precisamos criar algo para atrairmos o pecador, para segurá-lo na igreja. Precisamos criar estratégias. E aí não são poucos os pastores e conselhos, líderes, que têm caído nessa cilada. E têm se tornado, antes de profetas de Deus, e quando eu falo profetas de Deus, eu não estou aqui falando de profecias novas, mas profetas da profecia suficiente, que é a palavra. Estes líderes, eles infelizmente têm se tornado empreendedores, onde o foco é segurar as pessoas na igreja por meio de estratégias meramente humanas. De fato, essas pessoas, elas desconhecem aquilo que as Escrituras falam a respeito de evangelismo. Nós não fomos chamados para convencermos as pessoas. Nós fomos chamados para pregarmos a verdade de Deus. Ainda que isso venha causar desconforto para nós e para aqueles que ouvem. Nós não somos o Espírito Santo para segurarmos as pessoas na igreja, para convencermos as pessoas e dizermos que, olha, fique aqui porque aqui é o melhor e nós vamos fazer de todo possível para que você permaneça, de fato, na nossa igreja. John MacArthur, em seu livro O Evangelho segundo Jesus Cristo, ele diz algo que eu creio que é bastante útil para esse momento. Ele fala que o Evangelho veiculado nesta geração é um calmante açucarado, designado para tranquilizar os pecadores, mais do que para convertê-los. Não há confrontação, não há menção de pecados, porque há desconhecimento da pessoa de Cristo e de sua obra. A fé que nós temos visto ser pregada nos dias de hoje é uma fé que parece estar muito mais baseada no positivismo, ou seja, a pessoa ela é desafiada a simplesmente fazer um acordo com Deus e torcer para que as coisas deem certo. Mas isso, irmãos, é superstição, isso é misticismo, isso não condiz com o verdadeiro evangelho. A fé pregada pelas Escrituras, a boa nova de Cristo, não é só uma boa nova que aponta a realidade do céu, mas aponta também o modo como aqueles que desejam, logicamente, pelo Espírito Santo de Deus, aponta o modo como essas pessoas devem viver, como essas pessoas devem encarar a caminhada cristã. E eu creio que o texto que nós iremos trabalhar hoje irá nos auxiliar nesse entendimento. Como nós devemos encarar a pregação do Evangelho, como nós devemos encarar o evangelismo. E não pense que a minha expectativa aqui, nessa noite, nesse momento, é simplesmente trazer informações, mas sermos confrontados. Porque nós iremos perceber aqui que nós precisamos repensar a nossa prática evangelística. Nós, infelizmente, temos tido dificuldade nesse aspecto. E nós iremos perceber um pouco mais para frente. Nossa ideia aqui não é nos apegarmos às teorias que o mundo tem colocado, mas nos apegarmos àquilo que Cristo colocou. John MacArthur, mais uma vez, agora em seu livro Com Vergonha do Evangelho, ele diz: a grande comissão não é um manifesto de marketing. O evangelismo não requer vendedores, e sim profetas. É a palavra de Deus, e não qualquer sedução mundana, que planta a semente, que produz o novo nascimento. Nada ganharemos, senão o desprazer de Deus, se procurarmos remover o escândalo da cruz. Mas para que nós venhamos a entrar nesse texto, eu quero convidá-lo a pensarmos um pouco a respeito do nosso contexto. Nós já temos acompanhado, temos lido e relido Mateus, e eu creio que é interessante nós, antes de entrarmos nesse texto, especialmente a grande comissão, nós entendermos o que aconteceu até aqui. Eu chamo a sua atenção para o verso 9 e verso 10 do capítulo 28. A palavra de Deus diz que Jesus, ele, ao se encontrar com as Marias, digamos assim, ele dá uma ordem para elas.
Diz o texto: e eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. E logo em seguida nós percebemos aqui do verso 11 ao verso 15, que os soldados, ao perceberem aquela situação inusitada, onde o anjo ele se assenta em cima da pedra e eles ficam chocados, a palavra de Deus diz que eles ficaram com tanto medo naquele momento que eles estavam no chão como se estivessem mortos. A palavra de Deus fala que eles retornam à cidade e eles contam aos principais sacerdotes tudo aquilo que havia acontecido. Verso 11. E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Então, nós vemos aqui que houve um suborno, para que os soldados não contassem aquilo que eles tinham visto, tinham presenciado. E a palavra de Deus vai relatar para nós que eles fazem exatamente como os anciãos haviam ordenado. Passando isso, nós temos aqui o verso 16 e verso 17, quando narra que os discípulos, os 11, sim, porque nós sabemos do que aconteceu com Judas. Judas havia traído Jesus. Eles seguiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. Verso 17. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Eu fico às vezes me perguntando, quando leio esse texto, se eu estivesse na situação dos discípulos, se eu não duvidaria também. Eu não quero aqui ter uma perspectiva irreal, mas é muito provável que eu também duvidaria. E eu fico pensando na graça e na misericórdia de Cristo conosco. Porque Jesus, ele havia ressuscitado. Ele havia triunfado sobre a morte. Aquilo que ele havia prometido havia se concretizado. No entanto, os discípulos, naquele momento, quando olharam para Jesus, alguns ainda duvidaram. Mas nós observamos que esse problema dos discípulos, ele ocorre desde antes deste momento. No capítulo 16 de Mateus, no verso 21 ao verso 22, por favor, abra lá a sua Bíblia. O texto diz: desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Agora eu peço que você vá lá em Lucas, no capítulo 24, no verso 9 ao verso 12, nós iremos perceber ainda mais a incredulidade dos discípulos. Eu já adianto a você que tenha bastante paciência, porque nós iremos abrir alguns textos aqui. Lucas 24, do 9 ao 12, diz: e voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas a todos. Só um minuto, eu vou abrir aqui. Lucas 24, do 9 ao 12. E voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Olha o que é que diz o verso 11. Tais palavras lhes pareciam como um delírio e não acreditaram nelas. E aí no verso 12 nós temos o relato de que Pedro
ele ouvindo isso, ele vai até o sepulcro e ele então percebe que Jesus não estava mais ali, ficando então maravilhado. São exatamente estes os incrédulos que Jesus vai comissionar para a sua obra. Eu quero chamar sua atenção agora para o verso 18, do capítulo 28. A palavra de Deus diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. A primeira grande verdade que nós aprendemos aqui a respeito do trabalho evangelístico, a respeito da grande comissão, é que a grande comissão está ancorada na autoridade universal de Cristo. Jesus, ele diz: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Não é que a partir desse momento Jesus ele passa a ter autoridade como se ele não tivesse, não é essa a ideia. Nós observamos, por exemplo, lá em Daniel capítulo 7, do verso 13 ao verso 14, a palavra de Deus diz: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória, e reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é o domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. No capítulo 11, do verso 27 de Mateus, nós vemos o seguinte. Capítulo 11, verso 27 de Mateus. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus falando aqui a respeito da autoridade dele, que procedia do Pai, mas Cristo era o próprio Deus. Eu e o Pai somos um, nós já vemos isso em João. Aquele que vê a mim, vê o Pai. João capítulo 3, verso 35. Diz o texto. João 3, 35. O Pai ama o Filho, e todas as coisas tem confiado às suas mãos. É fato, irmãos, que Jesus, ele se esvaziou. Ao encarnar, nós temos a percepção, conforme nós aprendemos, não só diante das Escrituras, principalmente, mas diante daquilo que nós aprendemos na teologia reformada, que Cristo, ele então se encontrava no estado de humilhação. Porque sendo Deus, ele abriu mão de muitas das suas prerrogativas como Deus. Ele se limitou ao tempo. Ele foi tentado em todas as coisas. Ele sentiu tristeza. Ele sentiu dor. Ele foi humilhado pelos homens. E, entretanto, isso não faz com que Jesus ele tivesse menos autoridade. Nós vamos ver que foi algo voluntário de Cristo. Ele simplesmente quis que fosse assim. Nós observamos que Cristo, ele mostrou o seu senhorio sobre as enfermidades, ele mostrou a sua soberania sobre a fome, demônios, sobre os ventos, as ondas, ou seja, sobre a natureza, sobre a morte. Nós sabemos que ele ressuscitou Jairo, a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim e Lázaro. Mesmo com todo esse poder, de certa forma, Cristo estava então voluntariamente se limitando em sua esfera de ação. Lá em Mateus capítulo 26, versículo 53, Jesus ele estava sendo preso pelos soldados romanos, e Pedro ele vai atacar os soldados, e o relato diz que Jesus ele fala o seguinte: acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Então, Cristo ele resolve voluntariamente não fazer isso. Ele abre mão disso. Mas quando nós vamos para Filipenses, o texto que nós lemos na liturgia fica bastante claro. Este ponto que eu quero trabalhar aqui com os irmãos. Filipenses 2, do 5 ao 8. Diz a palavra de Deus:
tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Aqui nós observamos que Cristo voluntariamente abriu mão de todo o poder que ele tinha. E ele se sujeitou a todas estas coisas. E sabemos que no plano redentivo de Deus, isto, em primeiro lugar, foi para a glória do Pai. E em segundo lugar, foi para a salvação dos seus eleitos. Entretanto, o texto não fica só aí. E é exatamente do verso 9 ao verso 11 de Filipenses, onde nós iremos perceber agora a força com a qual Jesus ele olha para os seus discípulos e diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Diz o texto no verso 9 ao verso 11 de Filipenses capítulo 2. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A morte de Cristo foi o último estágio de sua humilhação. Após isso, nós sabemos que o nosso Redentor, ele ressurgiu dos mortos, para mostrar que ele era o Rei Supremo, para mostrar que ele era poderoso sobre todas as coisas. E é nesse sentido, é nessa autoridade, após demonstrar por inúmeras obras, culminando na ressurreição, que ele olha para os seus e diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Quando nós falamos a respeito de autoridade, no contexto em que nós estamos trabalhando aqui, o que se quer dizer? O Pai, por exemplo, eu não estou falando aqui de Deus o Pai, mas o Pai, ele tem autoridade sobre os filhos, mas não necessariamente sobre o vizinho. O tenente tem autoridade sobre o seu pilotão, mas não sobre o comando da companhia. O professor tem autoridade sobre os alunos da sala de aula, mas não sobre os pais dos alunos. O gerente administrativo tem autoridade sobre os secretários, mas não sobre o presidente da empresa. A autoridade, portanto, é o direito e o poder de determinar a seus subordinados que façam o que lhes ordenou. Essa autoridade, Cristo, ele tem, não só sobre os seus discípulos, mas sobre todas as coisas. Não há limites para a autoridade de Cristo. E isso precisa ser enfatizado hoje por aquelas pessoas que se envolvem no trabalho de evangelismo. Não há um centímetro quadrado no universo no qual Cristo não coloque a mão e diga: isso aqui é meu. Todas as coisas são dele. Essa frase é uma frase de Abraham Kuyper. Todas as coisas são de Cristo. Ele reina sobre todas as coisas. E nós muitas vezes teimamos em achar que a soberania de Cristo está restrita à igreja. Mas não, queridos. Cristo é soberano sobre todas as coisas. Imagina o homem ímpio. Imagina aquele que deliberadamente abraça o pecado. Cristo é soberano sobre a vida dele. Não há limites para o seu agir. E nós precisamos compreender isso. Porque quando nós nos envolvemos com a obra missionária, quando nós nos envolvemos neste trabalho de evangelização, que na verdade, quando eu falo de envolvimento, é algo inerente aos discípulos de Cristo, nós precisamos ter isso em mente. Não estamos falando a alguém que tem o livre-arbítrio. Não estamos falando a alguém que tem poder de decisão. Não estamos falando a alguém que de repente irá se portar arrogantemente diante de nós e simplesmente sairemos dali encolhidos. Estamos falando com alguém sobre quem Cristo reina. Jesus manda. E nós precisamos crer nisso e enfatizar isso, porque é o próprio Senhor quem diz. Mas eu quero chamar a sua atenção lá para Jó, capítulo 12, verso 10.
Jó capítulo 12, verso 10, diz assim a palavra de Deus: na sua mão está a alma de todo ser vivente e o espírito de todo gênero humano. Salmo 33, verso 13 ao verso 15, por favor. Salmo 33, do 13 ao 15 diz: o Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens, do lugar de sua morada observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Ele que forma o coração de todos eles. E de repente nós podemos pensar, mas esse texto se aplica. Irmãos, percebe o desconforto que às vezes acontece conosco, quando nós lemos esse tipo de texto e aplicamos ao texto que nós estamos falando? Mas ali é Deus o Pai, como se fosse uma coisa totalmente fora do normal. Mas olha, Colossenses, não precisa você abrir, se quiser abrir, fica à vontade. Colossenses capítulo 1, do verso 15 ao verso 16. Nós vamos entender por que esses textos se aplicam a Cristo. Colossenses 1, do 15 ao 16. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Colossenses 2,9 fala que nele habita toda a plenitude da divindade. Nós podemos entender, sim, à luz desse contexto geral, que sim, Cristo é aquele que forma o coração dos homens, que sim, a alma, o espírito de todo ser vivente está tão somente debaixo do controle de suas mãos. O evangelho que nós vemos hoje, o evangelismo que nós vemos hoje, desconhece a autoridade suprema de Cristo. Jargões como: dê uma chance para Jesus, aceite a Cristo hoje. Há uma luta pela sua alma nesta noite. Para quem você dará a vitória? Para o diabo ou para Cristo? E de repente algumas pessoas podem achar engraçado, mas eu já ouvi isso ao vivo, né? Como diz. Pensamentos como: se fizermos algo errado, perderemos para sempre essa ou aquela pessoa. Precisamos investir mais nos jovens para atrairmos mais pessoas para Cristo. Precisamos elaborar um plano para atrairmos os pecadores. Todas essas coisas, todo esse pensamento moderno, é simplesmente a demonstração de pessoas que não conhecem a autoridade de Cristo. Cristo não nos comissiona para pregarmos o Evangelho, para que preguemos a Ele como se Ele fosse mais uma opção no mercado. Ele é Senhor sobre tudo. E o que entristece os nossos corações não é o fato do ímpio não reconhecer isso. Porque nós sabemos que a pregação fiel da palavra de Deus, e o ímpio, ao ser exposto à pregação fiel da palavra, ele não aceitando essas coisas, isso vai servir de condenação contra ele. O que entristece o nosso coração é vermos cristãos se portando como se o poder de decisão estivesse na mão do homem. Isso não é evangelho, irmãos. E às vezes nós, por uma questão amigável, queremos, por exemplo, dizer que o arminianismo, que defende que o poder de decisão está no homem, é apenas uma interpretação equivocada. Não é. É um outro evangelho, é uma outra religião, é um outro Deus. O evangelho que nós abraçamos é o evangelho da soberania de Cristo. E nada menos do que isso. Ele é Senhor sobre tudo. Ele reina sobre todas as coisas. Ele foi rejeitado por Jerusalém. Mas por aqueles que ele foi rejeitado, por aqueles que ele foi morto, ele é Senhor sobre essas pessoas. E sabemos, irmãos, que essas pessoas fizeram tão somente o propósito eterno de um Deus soberano. Precisamos crer nisso. Senão o nosso evangelismo vai ser defeituoso. Senão estaremos desonrando a Deus, até com sinceridade no coração. Qualquer evangelismo que desconheça o caráter soberano de Cristo é furado, fracassado e desonra a Deus. Queridos, não é o homem quem é soberano, é Cristo. Evangelize,
na certeza de que todos os homens estão debaixo do domínio de Cristo. Não tenha vergonha do Evangelho. Você não está pregando mais uma opção. Você não está pregando um Deus fraco. Você está pregando o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, aquele que domina sobre todas as coisas. Nós temos feito isso. Nós temos pregado nesse entendimento. Nós temos pregado nessa certeza, neste fundamento de que Cristo é Senhor sobre todas as coisas. Será que nós temos pregado o Evangelho? Evangelize para agradar a Deus. E não tema as opiniões dos homens. Há quem diga que a obra primordial da igreja é o evangelismo. A obra primordial da igreja é glorificar a Deus e satisfazer-se nele para sempre. A igreja faz evangelismo porque isso é um sinal de obediência. E quando a igreja, por exemplo, se envolve no evangelismo, ela está de fato adorando e glorificando a Cristo, porque está obedecendo seu mandamento. A prioridade da igreja, irmãos, é adorar a Deus. A prioridade da igreja não é fazer missões, isso é urgente. Mas observe o que o texto está dizendo. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide. Se vocês não reconhecem essa minha autoridade, se vocês não reconhecem o fato de que ao irem vocês estão simplesmente obedecendo o meu mandamento, irmãos, nós iremos nos frustrar. Porque eu fico pensando, às vezes, aquelas pessoas que se envolvem, por exemplo, com trabalhos entre os indígenas, ou até você mesmo que tem orado pela conversão do seu filho, pela conversão do seu cônjuge, há tantos e tantos anos. O que eu quero dizer para você é, o seu trabalho não tem sido em vão. Se você tem pregado o evangelho com fidelidade, Deus tem sido glorificado. E isso é o mais importante. Às vezes, na ânsia de queremos converter as pessoas, falamos besteira. Desonramos a Deus com o nosso evangelismo. O que concerne a nós é sermos fiéis a Deus. É isso que Deus espera de mim e de você. Evangelize sabendo que está se dirigindo a alguém que está sob domínio de Cristo, como falei. Ainda que esta pessoa demonstre arrogância, pregue a Cristo de maneira bíblica. Ele não é alguém que está com uma cara de choro, como eu já ouvi uma pessoa dizendo, olha, foi naquele dia que eu aceitei o apelo de Cristo. Irmãos, que evangelho. Olhe para Cristo e seja transformado pela realidade de quem Ele é. O fato de sabermos que Ele é soberano sobre todas as coisas, isso modifica o nosso trabalho evangelístico. A partir de hoje, saiba disso. Não se intimide diante daqueles que de repente são até intelectualmente falando, em termos de questões gerais, mais capazes do que você. Saiba que Cristo reina sobre ele. E esse Cristo que reina sobre ele é o Cristo que ama você de maneira graciosa. Pregue esse Cristo. É esse Cristo que nós cremos. Quero chamar a sua atenção agora para o verso 19. O verso 19, na verdade, e uma parte do verso 20, é a consequência desse entendimento. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, pregai o evangelho. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Nesse presente texto, eu quero chamar a sua atenção para os 4 primeiros verbos, e eu creio que isso é bastante significativo para nós, nesse momento, porque muito se tem enfatizado a questão do ide. Mas o verbo principal aqui é o fazer. E permitam-me, quando eu for me referir a este verbo fazer, não ficarei só nele, mas no fazer discípulos, porque no original essas palavras estão juntas. A ideia principal, o verbo principal aqui é o fazer discípulos. E os outros verbos, tipo ir, batizar e ensinar, são consequência disso. Vocês sabem, a ordem foi, façam discípulos. A questão agora, como, Senhor? Simplesmente ficando aqui, simplesmente parado e esperando com que os eleitos venham e ouçam a tua voz? E aí, os verbos que eu coloquei aqui, por exemplo, o ide, o batizando e ensinando, eles estão subordinados ao fazer discípulo. Então, o que nós aprendemos aqui
é que como nós devemos fazer discípulos. Indo. A ideia do verbo ir aqui está no gerúndio, no particípio. Ou seja, eu em todos os momentos, aqui e ali, não é só quando eu me disponho, por exemplo, a ir para o sertão do Nordeste, não é só quando eu me disponho, por exemplo, a ir para um país estrangeiro, ali eu vou começar a fazer missões. Não, queridos, é em todos os momentos, é no trabalho, é no ônibus, é no trem, é em todas as oportunidades que eu tenho. Eu sou chamado para fazer discípulo na dinâmica da minha vida, em todos os momentos. De modo que todos nós somos missionários. Mas nós ficamos muitas vezes maravilhados, chocados, com o relato daqueles que estão em terras longínquas. Se de repente eu for perguntar para os irmãos quem é missionário aqui, todos devem levantar as mãos, porque todos nós somos missionários. Mas precisa, irmãos, haver uma disposição da nossa parte para pregarmos. É claro que se isso não existir, Deus vai providenciar os seus meios. Ele não depende de nós, ele não depende de mim, ele não depende de você. A obra é dele e ele vai levantar outras pessoas. Trabalhar na obra missionária não é um chamado para alguns, é um privilégio de todos os cristãos, de todos os discípulos. E Jesus ele se dirige aos seus discípulos e ordena que eles façam discípulos de todas as nações. É claro que nós sabemos que o ministério de Cristo não estava simplesmente, ainda que territorialmente, ele se limitou àquela região judaica, mas ele foi também até os gentios. Sempre foi plano de Deus alcançar as nações. Você deve lembrar, por exemplo, lá de Gênesis capítulo 12, versículo 3. Gênesis 12, 3 diz: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus está falando aqui para Abraão. Nós temos o caso de Raabe, em Josué capítulo 2. Nós temos o caso de Jonas, quando ele prega em Nínive. Nós temos o caso lá em Isaías, no capítulo 42, verso 6, capítulo 56, verso 1, verso 4 ao verso 6 e verso 8 do mesmo capítulo. Mas eu quero voltar agora aos verbos que eu coloquei aqui e trabalhar um pouco mais a respeito de como deve ser a nossa disposição. A palavra de Deus nos diz como nós devemos fazer discípulos. Em primeiro lugar, como já mencionei, indo, deve haver disposição por parte daqueles que afirmam conhecer a Deus. Nossa vocação está subordinada a Cristo, que nos ordena a irmos e pregarmos o Evangelho. Muitos afirmam que o problema é a falta de disposição hoje. Mas o problema não é a falta de disposição. O problema é que a igreja não conhece a Deus. A igreja não evangeliza porque a igreja não conhece a Deus. Porque se conhecesse a Cristo e a sua autoridade, a igreja era necessariamente envolvida com o trabalho missionário. E infelizmente eu já ouvi da boca de ministros até que a nossa igreja não tem vocação para o evangelismo. A nossa igreja tem outras vocações, outras aspirações. Meu querido, a igreja foi vocacionada para, à medida em que vai adorando a Cristo, expresse isso através do evangelismo. Se nós como igreja não estamos envolvidos no trabalho missionário, nós estamos em pecado. Nós precisamos nos envolver. Nós precisamos adentrar nesse mundo novo e fazermos a vontade de Cristo. Não é simplesmente essa coisa de, eu estou contribuindo, está tudo certo. É uma vergonha de repente para nós, irmãos, dizermos por aí que nós simplesmente contribuímos com os missionários que nós temos aqui e está tudo certo. Não pode ser assim. A palavra de Deus e essa ideia que tem sido impregnada nas igrejas hoje por aqueles que se envolvem com teologia de missões, não todos, claro. É uma ideia antibíblica do tipo, missões se faz indo, investindo e orando. E aqueles que investem e só oram, acham que estão fazendo missões. O que eu vejo na palavra de Deus aqui, e você é suficientemente inteligente como eu, para entendermos que esse chamado é para os discípulos de um modo geral. Se você é discípulo de Cristo, você foi chamado para evangelizar. Irmão, não importa a sua condição, não importa se você é introvertido ou extrovertido, se você é discípulo de Cristo,
Você foi chamado para obedecer a Ele, ao evangelizar, ao falar da sua graça, ao falar do seu amor, da sua justiça. Mas o texto continua, e ele diz, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E aqui é uma parte um pouco complexa para nós, mas nós sabemos, e eu vou aqui trazer aquilo que ensina a Confissão de Fé de Westminster. No capítulo 27, na quarta sessão, nós vemos o seguinte a respeito dos sacramentos. Há apenas 2 sacramentos, ordenados por Cristo, nosso Senhor, no Evangelho: o batismo e a ceia do Senhor, nenhum dos quais pode ser administrado, senão por um ministro da palavra, legalmente ordenado. E aí o texto que nós vamos ver é Hebreus capítulo 5, verso 4, que diz, ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. E aqui ele faz um paralelo com os sacerdotes que trabalhavam no Antigo Testamento e que eram responsáveis pela administração dos sacramentos. A questão da Páscoa, a questão da circuncisão, por exemplo. O que nós observamos aqui, irmãos, é para que exista, e nós vamos perceber isso no Novo Testamento, para que exista fidelidade no cumprimento deste propósito, por exemplo, da questão do batismo, que é em relação a essa profissão de fé, é necessário que a obra missionária, ela seja expandida, não simplesmente por impacto evangelístico, a evangelismo explosivo, a cruzada evangelística, por exemplo. Eu creio particularmente, eu sei que você crê nisso também, que Cristo é soberanamente poderoso, sendo redundante aqui, para salvar apesar dessas coisas, porque a palavra vai ser pregada. Mas quando nós vamos para o Novo Testamento, nós observamos que a obra missionária, ela é efetuada pela expansão de igrejas locais. E às vezes a gente não para pensar nisso. Nós queremos sair, como já fizemos algumas vezes, e já cometi muito esses erros. Nós queremos simplesmente sairmos à toa, sairmos, como diz lá no Ceará, na doida, né? E aí, vamos lá, vai dar certo, vamos pregar o evangelho e tudo mais. E eu não estou dizendo que essas coisas não podem acontecer, mas o trabalho missionário, ele é realizado também, primordialmente, pela expansão do reino de Deus, através da plantação de igrejas locais. Vale salientar que as igrejas naqueles dias se reuniam nas casas. Nós vamos observar isso em Atos, nas epístolas, por exemplo. Se não me engano, a igreja passa a se reunir em templo a partir do ano 100 ou 150 depois de Cristo. E aí nós temos aqui um exemplo de um missionário da nossa igreja chamado Ronaldo Lidório. Não sei quantos aqui já ouviram falar, que foi desafiado para trabalhar entre a tribo dos Concombas, na África. E a história relata que Ronaldo Lidório, juntamente com a sua esposa, ao chegarem naquela região, eles se depararam com um povo que sim, eles se comunicavam, eles tinham uma língua, mas não uma língua escrita. Então Ronaldo Lidório foi usado por Deus para criar uma gramática diante daquilo que eles falavam e alfabetizar os mesmos. E o que foi que ele fez? Ele traduziu o Novo Testamento e colocou o Novo Testamento na língua escrita que ele criou lá e ensinou os concombas a lerem, para que eles pudessem ler, logicamente, as Escrituras. E o que nós observamos, e o que é mais impressionante para nós, é que após 16 meses de trabalho, houveram 12 convertidos, e a igreja, há 3 anos atrás, ela contava com cerca de 3.500 pessoas. Mais de 17 igrejas já foram plantadas. 5 líderes evangelistas foram formados, isso há 3 anos atrás. E 30 presbíteros ordenados. Todos os anos, centenas de líderes são treinados com o desafio de plantarem o evangelho em tribos ainda não alcançadas. E eu não estou aqui defendendo os números. Estou falando isso. Mas muitas vezes nós nos escondemos através desse discurso para, de fato, sublimar a nossa mediocridade, o nosso pecado e a nossa omissão.
Eu não estou falando aqui, irmãos, que nós devemos pensar na possibilidade de plantarmos novos trabalhos para que essas igrejas elas venham a ter 3.000, 12.000 pessoas. Mas nós devemos fazer algo. E devemos fazer rápido. Porque o Senhor nos comissiona isso. Como cumpriremos o ID do Senhor? Os irmãos vão batizar cada um, isso não pode acontecer. Nós sabemos disso. Isso vai contra os nossos ensinos. Mas é pelo estabelecimento de novas igrejas. Precisamos pensar nisso, irmãos. E aí nós vemos, o texto continua, onde Jesus fala, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. O evangelismo, anunciado por Cristo aqui, não termina com a conversão do pecador. É por isso que muitas vezes esse trabalho de, vamos lá, levanta a mão, aquela coisa toda. Charles Finney, por exemplo, eu não sei se foi Charles Finney, eu sei que ele que começou com essa prática de apelos, mas depois outras pessoas passaram nas cidades onde ele pregava e muitas pessoas levantavam as mãos. Quase ninguém estava na igreja. A pregação do evangelho, ela deve ser acompanhada de discipulado. E eu pergunto a você, querido, você já pensou na possibilidade de discipular alguém? Você já discipulou alguém? Ou será que você acha que isso é uma prática somente dos presbíteros, dos diáconos, do pastor? Irmãos, não tem coisa mais triste do que um crente que está há 20 anos na igreja e nunca discipulou ninguém. Essa pessoa, de fato, precisa rever os seus conceitos e talvez clamar a Cristo que salve a sua alma. Eu não estou falando que a salvação é por obras. Mas se você não evidencia alguns aspectos na sua vida, reveja isso. Jesus, ele fala aos seus discípulos, ele diz que essas pessoas devem ensinar todas as coisas que ele tem ordenado. Havia um sentimento entre os judeus daquilo que nós chamamos de antinomismo, ou seja, um repúdio à lei. Não é à toa, por exemplo, que nós vemos lá em Mateus capítulo 22, do verso 36 ao verso 39, nós vemos um fariseu chegando para Jesus e perguntando, mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus responde, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento, segundo semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E era exatamente tudo que os fariseus não faziam. Eles escolhiam algumas partes da lei que eram mais convenientes e guardavam. Evangelismo sem discipulado não é evangelismo. Nós precisamos nos dispor, irmãos, a discipular aqueles que nós cremos, na verdade, que nós ansiamos, que conheçam a Cristo, que conheçam a Jesus. Nós temos experiência no nosso meio disso. E nós temos pessoas que através do discipulado estão na igreja, até hoje. E são pessoas firmes, pessoas que de fato têm demonstrado o caráter de Cristo. Você tem discipulado alguém? Você está disposto a fazer isso? E de repente você pode me perguntar e dizer, não pastor, mas eu não tenho tempo para isso. E a pergunta que eu faço a você, onde está o seu coração, irmão? Você não foi chamado para viver a vida simplesmente restrita a um trabalho ou a algo do tipo. Você foi chamado para ser um cristão. Você foi chamado para honrar a Deus. O que você tem é um instrumento e não um fim. Mas o que nós observamos são pessoas que colocam a desculpa no seu trabalho, são pessoas que colocam a desculpa nos filhos, são pessoas que colocam a desculpa em tantas coisas para não servir a Cristo. Eu não estou dizendo aqui, é claro, que por uma questão circunstancial, você não possa abrir mão de algo para fazer uma coisa. Mas a questão aqui temos discipulado, temos investido em vidas, temos investido em pessoas. Devemos voltar e repensar a nossa prática no que diz respeito ao envolvimento com o evangelismo, tanto individualmente como igreja institucionalizada. Até onde, irmãos, estamos dispostos a abrir mão dos nossos projetos, sonhos e conforto para sermos levados pelo Senhor, para fazermos a sua obra? É óbvio, e eu defendo isso, que através do seu trabalho você pode servir a Deus. Mas você já parou para pensar na possibilidade de que Deus, que é Senhor sobre todas as coisas e Senhor sobre a sua vida, resolva simplesmente, entre aspas, bagunçar a sua história e os seus planos e levá-lo
para um caminho totalmente contrário, totalmente diferente daquilo que você tanto planejou? Há quem argumente, mas Ele é soberano, Senhor, e se tiver de me chamar, eu irei. Irmãos, de fato isso é verdade, mas isso não pode ser desculpa para a nossa apatia e para a nossa desobediência. A questão é, você está disposto ou seu coração continua neste mundo? Colossenses 3, do versículo 1 ao versículo 3. Abra lá, por favor, Colossenses 3, do verso 1 ao verso 3. Olha o que é que diz respeito a nós. Portanto, Colossenses 3, do 1 ao 3. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Você já parou para pensar que muitas vezes somos especialistas em darmos desculpas teologicamente justificáveis para não fazermos a vontade de Deus? E é sempre assim. Quando nós não queremos fazer um mandamento do Senhor, nós encontramos uma justificativa teológica para isso. Martin Lloyd Jones, por exemplo, aos 23 anos de idade, conhecido como doutor Martin Lloyd Jones, ele era assistente do médico do rei da Inglaterra. Martin Lloyd Jones foi um dos grandes pregadores do século passado. Aos 27 anos, Lloyd Jones sentiu-se chamado para o ministério. Alguns consideraram a mudança de Lloyd Jones, pelo fato de ser um assistente do médico do rei, como algo romântico. Alguns chegaram a dizer que Lloyd Jones estava tendo uma atitude maluca, de simplesmente abrir mão dessas coisas. Quando ele foi questionado por tal decisão, a resposta de Lloyd Jones foi: eu não desisti de nada, recebi tudo. Considero maior honra que Deus pode conferir a qualquer homem, o chamá-lo para ser mensageiro do Evangelho. E a pergunta que eu faço para você e para mim: onde está o seu coração? Por que você acorda todos os dias? Por que você faz o que você faz? Será que o seu trabalho não se tornou um fim em si mesmo? Será que você não esqueceu que de repente seu trabalho é um instrumento de Deus na sua vida para que você possa glorificá-lo ainda mais? Especialmente anunciando o Evangelho da salvação. Como igreja institucional, nós devemos trabalhar na plantação de novas igrejas. É claro que podemos fazer um planejamento, estudarmos algumas possibilidades, mas não devemos, irmãos, simplesmente sermos apáticos diante da necessidade que nos circula. Eu não estou aqui simplesmente, eu não quero que você use essa desculpa: mas tem tantas igrejas por aí, no presbitério, por exemplo. A questão, irmãos, somos nós. Somos nós que estamos sendo desafiados aqui nesta noite, através da palavra de Deus. Mateus, capítulo 9, verso 35, fala a respeito do ministério itinerante de Cristo. Ele pregava em todas as cidades. Mateus 9, 35 ao 38. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Se de repente nós tivéssemos só esse texto, nós poderíamos dizer: mas eu estou cumprindo uma ordem do Senhor, eu estou orando para que Deus envie trabalhadores para a seara. Mas aí vem Jesus aqui na grande comissão e mostra para mim e para você que essa tarefa é uma tarefa de todos nós. Eu quero citar apenas um exemplo, porque eu tive a oportunidade de conhecer esta situação na semana passada. Eu falo isso para a glória de Deus. Quantos membros tem a igreja do pastor, do reverendo Oreb? 40 membros. E com muita alegria eu pude
ouvir o planejamento do nosso irmão que pregou aqui no aniversário da nossa igreja, eles já estão pensando e já estão se articulando para plantar uma igreja em Petrópolis. Isso? Teresópolis. 40 membros. Isso é expansão, irmãos. Isso não é pragmatismo. Isso é desprendimento. Nós precisamos considerar isso. Nós precisamos repensar a nossa prática evangelística. Todos nós, e quando eu falo isso eu me incluo nessa questão, nós precisamos levar a palavra de Deus. Nós precisamos consistentemente plantar trabalhos onde haverão discipulados, batismos, onde as pessoas irão professar publicamente a sua fé. E a partir dali, não ficar só ali, mas termos outros trabalhos. Alguns de repente vão achar esta ideia uma ideia romântica, mas não é o que nós vemos nas Escrituras. O grande problema nosso é que nós somos muito racionalistas e achamos que isso é ser racional. Ser racional, por exemplo, diante do nosso contexto, é ponderar em cima de uma ordem. Jesus deu uma ordem, então eu vou ponderar. Só que eu tenho dificuldades, então eu vou planejar para que a vontade de Deus, ela aconteça. Não vou ponderar para simplesmente dizer que não vai dar certo. Não vou ponderar simplesmente para dizer, não, não pode, é inviável. Não, eu vou ponderar para que, como é que eu vou fazer a vontade do meu Deus? A questão é essa. Só que quando eu pondero para não fazer, eu estou sendo racionalista. E aí eu coloco a razão acima de um mandato de Cristo. Irmão, se a gente está negligenciando uma ordem do nosso Deus, sabe aquela história? Quando de repente um funcionário se rebela contra o seu patrão e alguém olha e diz, esse cara é doido. Ele não teme o que é que pode acontecer com ele. Quando nós fazemos isso, a gente pode dizer, a gente está sendo doido. A gente não está considerando quem nos mandou, quem autorizou que nós expandíssemos o seu reino, pregássemos a sua palavra. Por último, quero chamar a sua atenção para o verso 20, na parte B. Parte B, depois do ponto aí, do primeiro ponto. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. É interessante nós notarmos que o Evangelho de Mateus inicia com essa promessa e termina com essa promessa. No capítulo 1, no verso 23, nós vemos o seguinte: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E agora no capítulo 28, no verso 20, na parte B, Jesus ele se dirige aos seus discípulos e diz: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Cristo não só nos chama a pregarmos em seu nome, mas nos sustenta para que desempenhemos este trabalho glorioso, pois Ele é o principal interessado na salvação dos seus eleitos. É por isso que nós lemos o texto lá de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18 ao verso 20. E não é errado nós falarmos aqui que o missionário supremo é o próprio Deus, é o próprio Cristo, que vem ao nosso encontro para salvar os seus eleitos. E aí, muitas vezes, alimentamos uma ideia equivocada e dizemos, se a igreja não pregar, nada vai acontecer. Onde é que está a soberania de Cristo aí? Onde é que está a soberania de Deus? A igreja prega porque Cristo, porque Deus, através do seu Filho, tomou a iniciativa. A igreja não prega simplesmente para dizer que está ajudando a Deus. A igreja prega para demonstrar na história a vontade de Deus decretada na eternidade. Porque se nós achamos que se a igreja não pregar, os eleitos não serão reunidos, nós teremos um entendimento equivocado a respeito da doutrina da eleição. A palavra de Deus nos diz que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. E com certeza, a sua vontade não será revogada. Mas é através da igreja que Cristo chama os seus eleitos. Ele é o missionário supremo. E Ele chama os seus eleitos por meio da igreja, como instrumento. Olha o que é que diz o texto. 2 Coríntios 5, 18 a 20. Ora, 2 Coríntios 5, 18 a 20. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o mistério
ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte, olha o que é que diz aqui, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Cristo está presente conosco, e é isso que favorece esse trabalho, este empreendimento de pregação do Evangelho do Reino de Deus. Não é pela sua eloquência, não é pela sua inteligência, não é pela quantidade de livros que de repente você lê por mês, mas é por causa de Cristo. E sem Cristo nós não podemos nada. Somos fracos, somos limitados, somos arrogantes, somos orgulhosos, somos medrosos, somos tantas coisas, irmãos. Mas é a graça de Cristo, é a presença de Cristo na igreja, em nossas vidas, que possibilita o Evangelho, a pregação da palavra. O que nos resta, irmãos, é sermos fiéis. O que resta a mim e a você não é convencermos as pessoas pela nossa inteligência. Não é convencermos as pessoas pelos nossos trocadilhos, frases de efeito. Deus nos chamou para sermos fiéis. E Ele nos garantiu: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Quando pregamos o Evangelho, irmãos, pregamos não só na autoridade de Cristo, mas pregamos por intermédio de Cristo, na presença de Cristo. Cristo está conosco. E é isso que faz total diferença no nosso trabalho evangelístico. Eu poderia citar alguns textos para mencionar essa questão, mas eu quero ir adiante. É a presença de Cristo, por meio do Espírito Santo, que nos possibilita fazermos grandes coisas para Deus. Mas o que acontece conosco? Vivemos num contexto onde a intelectualidade ela se sobrepõe à graça. E eu não estou falando aqui e sendo um anti-intelectualista, muito pelo contrário. Eu acredito que nós devemos estudar, é por isso que estamos buscando melhorar cada vez mais a nossa escola dominical, melhorar cada vez mais as coisas para que possamos aprender mais, nos esmerar mais. Mas, queridos irmãos, a intelectualidade jamais triunfará sobre a graça de Deus. Fazemos o que fazemos porque Cristo está em nós. Fazemos o que fazemos porque essa autoridade foi conferida por Ele. Você não consegue converter nem o seu próprio coração, quanto mais de outra pessoa. É a autoridade de Cristo. Só que muitas vezes nós estamos num contexto onde é glamuroso idolatrarmos pessoas. Não fomos chamados para isso, irmãos. Se há alguém que tem que ser glorificado, se há alguém que deve ser adorado, esse alguém é Cristo, porque é na autoridade dele que fazemos o que fazemos. Não se ache inferior, e eu não estou aqui dando uma de autoajuda, mas eu quero dizer para você uma coisa: Cristo age em você, apesar de quem você é. E às vezes, esse negócio de, eu sou inferior, não sei o que, isso é orgulho, isso é vaidade. Irmãos, eu confesso para os irmãos, como eu tenho lutado contra isso. Isso é algo que ataca o meu coração. Eu louvo a Deus pela minha esposa que tem pastoreado a minha vida em relação a isso. Mas muitas vezes, essa ideia de, não, eu não sei, eu não posso, não dá. Isso esconde vaidade. Isso esconde desconsideração por aquilo que Cristo fez. Eu louvo a Deus porque tem muitas pessoas aqui. Eu louvo a Deus porque pessoas têm se achegado a esta igreja por conta da pregação fiel do Evangelho. Mas, querido, o que vocês vão ver aqui, o que vocês têm visto aqui até agora, tudo isso é por conta de uma autoridade. E não só de uma autoridade, mas de uma sustentação que é dada pelo próprio Cristo. Quando nós vamos para João, no capítulo 15, no verso 4 ao verso 5, Jesus diz: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós,
o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A nossa autoridade na pregação do Evangelho, a nossa autoridade na obra do Senhor, consiste de Cristo e é vivido na presença de Cristo. Irmãos, que Deus nos ajude, que aquilo que nós temos aprendido nos humilhe diante de Deus, que aquilo que nós temos aprendido, os desafios que nós temos tido a cada dia, que isso nos leve a buscarmos a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, porque senão nós estaremos buscando a glória dos homens, porque senão nós estaremos presos a questões que eu não vou dizer nem secundárias, mas questões antibíblicas. Cristo está, através da sua igreja, chamando os seus eleitos, e é nisso que consiste o sucesso da obra missionária. Não por você, não por mim, mas por Ele. Ainda que tenhamos homens destacados, ainda que venhamos a louvar a Deus pela capacidade de um ou de outro, a obra é realizada por causa de Cristo. E sem Cristo, irmãos, só há espaço para a vaidade e para a idolatria. Que Deus nos ajude, que Deus nos livre, que possamos, irmãos, diante da palavra de Deus, repensarmos algumas coisas, tomarmos algumas atitudes e assim fazermos a vontade de Deus. Que o nome do Senhor seja glorificado para todo sempre. Amém.